há pessoas, portanto, é válido quem está satisfeito ou não está insatisfeito, da mesma forma que é válido quem está insatisfeito. Mas quando tu vais fazer uma manifestação a dizer que estás satisfeito, para apoiar o discurso do presidente, por exemplo, não levas purete. Mas quando tu vais fazer uma manifestação a mostrar descontentamento, levas porrada. Então, parece que aqui uns são filhos da mãe, outros da fruta. Não parece, é verdade. A pergunta é, os da mãe, os filhos da mãe, aqueles que não estão contentes, aqueles que se sentem que as instituições estão descredibilizadas, porque elas estão, pode ser muito ou pouco, mas elas estão, não são tidos nem achados nessa equação de governo, porque sempre que existe alguma coisa contra, que não vai ao encontro dos anseios do governo, é revu, é um mambo para acabar, mas ainda assim conseguem ter espaço para nos dizer, não, queremos mesmo as vossas críticas. Quer dizer, mas eu acho que... a ser fatalista? Porque nós sabemos, nós vemos as manifestações, sim, né? Nós vemos como é que a coisa acontece. Eu já vi manifestações neste país, nesta Luanda, sim, de insatisfação, que não houve violência. Eu conheço. A polícia não bateu em ninguém. Eu conheci uma. Eu lembro-me de uma assim mesmo, tipo, mas foi mesmo conhecida por não haver violência. Há uma violência. Mas não é só uma violência. É porque são várias. Pois, deviam ser todas. Agora, Tiago, também. Não temos... As manifestações, algumas vezes, elas são feitas mesmo para criar embaraço. Ok. Percebe? Ok. E então as próprias pessoas que se manifestam, elas manifestam-se exatamente para criar embaraço. Sabe por quê? Só as manifestações do MPLA e que as pessoas são civilizadas, né? Porque nas do MPLA nunca, e eu repito, nunca houve incidentes, porque eu acho que é gente mesmo... Não, mas isso também não é verdade. Não é verdade. Okay. Há manifestações do MPLA onde há incidentes. Nunca ouvimos. Se alguém ouviu aqui, por favor... Mas sabe por quê, Tiago? Se uma árvore cai numa floresta e ninguém ouve, ela caiu? Caiu. Ok. Só porque ninguém ouviu, mas ela caiu. Porque o cair é um facto. Agora, se não tiver ouvido, talvez não tenha sensibilidade para ouvir. E é exatamente isso. É que muitos de nós também não têm sensibilidade para perceber determinadas coisas. É verdade. Elas estão tão atentas e predispostas a perceberem outras. E é assim mesmo. Aliás, diz-se também que nós olhamos com a nossa mente e ouvimos com a nossa mente. Curiosamente, eu fui fazer consulta de oftalmologia, eu perguntei ao médico se eu iria ficar cego. Ele disse assim, doutor, nós já somos cegos. O senhor já é cego há muito tempo. O senhor é cego desde a nascença, portanto não vai ficar cego agora. O que vai acontecer é que o seu cérebro vai perdendo cada vez mais capacidade para percepcionar a luz. Está a ver? Mas sabemos todos nós que somos cegos? Não. Isso é um conhecimento mais específico de um profissional. Então, nós temos pessoas que não estão dispostas a perceber determinadas realidades. Olha, o facto de não as perceberem não significa que elas não existem. Há até coisas que eu provavelmente não perceba, não conheça. E não falo delas, mas não é porque elas não acontecem, é porque eu não as conheço. Essa é a questão. Então, aliás, deixa-me dizer uma coisa. Eu não sei se interessaria também muito a determinadas pessoas que fazem uma manifestação que ela depois seja tão pacífica que passe completamente despercebida. Eu não acho, porque há determinadas pessoas... Veja, a manifestação também, para determinadas pessoas, ela é mesmo interessante quando envolve polícia, quando a polícia tem de se movimentar, quando as pessoas têm que reclamar que pararam o trânsito. As pessoas, determinadas pessoas, sentem-se melhor ter uma manifestação como essa. Não querem ter uma manifestação do tipo religiosa, onde as pessoas passam e todo mundo está a fazer o que acontece. Por quê? Aliás, normalmente diz assim, vamos fazer uma manifestação para parar o país. Mas por que se é fazer uma manifestação para parar Luanda, tem que chamar atenção. Isso significa que você vai mexer com direitos das outras pessoas. Por quê? Porque se não mexer, Luanda não para.
Vocês fazem a manifestação e Luanda continua calma. O que vocês querem, na verdade, é manifestarem no sentido de parar as instituições. Ok. Agora, se alguém nesse país se vai manifestar para parar o país, é, em princípio, uma manifestação ilegal. Se é ilegal, os órgãos do Estado têm de ser convocados. Sabe para quê? Ordem. Para salvaguardar o nosso direito, nós e aqueles outros que querem trabalhar, que querem continuar a fazer as suas coisas. Por quê? Porque participar da manifestação não é obrigatório. Yeah. Aliás, essa história do Revu e do Baju vem mais ou menos ali. Yeah. Né? A minha questão está, primeiro, a polícia tem o comportamento que é esperado de uma polícia republicana nas manifestações que não são a favor do governo? Ponto número 1. Segundo, se eu quero uma manifestação para parar o país, é porque o país está mal, né? Não. Não é só na minha casa é que não está bom. Eu quero parar o país porque na minha casa e na casa do vizinho não está bom. Ou seja, a pessoa que está a fazer tem de dizer, em princípio não se deve fazer manifestação para parar o país. Não, minha questão é, imagina, nós estamos... Não é para parar nada. Exatamente. Eu não posso manifestar, eu não posso partir do princípio que eu vou me manifestar para parar alguma coisa. Não, por isso é que eu perguntei qual é a origem. Por exemplo, não tenho esse direito. Por exemplo, eu quando nasci, não havia água, não havia luz. Vou fazer 40 anos. Continua a haver muito problema de água e de luz. Muito. Uma desgraça. Por dinheiro que eu vi todos os anos a sair, e depois a água que nós não temos, é muito dinheiro. Alguém comeu isso. Só que eu não sou advogado, não sou juiz, não vou atrás de quem comeu isso. Então, como roubaram o dinheiro da água dos angolanos de Cabinda ao Cunene, os angolanos de Cabinda ao Cunene sentem o desejo de sair. Tu achas que é uma coisa que vai funcionar normalmente? Porque todos não temos água. Mesmo a pessoa que tem água, se calhar mandou vir uma cisterna. Não é porque tem água. Então a minha questão é porque isto é transversal ao país todo. Como é que tu geres uma coisa dessas? Porque nós não sabemos gerir manifestação. É o que eu estou a dizer. As nossas autoridades não sabem gerir manifestação. E nós temos tido, infelizmente, exemplos disso. Aliás, acabamos de dizer aqui, pelo menos citar um ou dois exemplos de manifestações. Manifestação que não do MPLA não incidentes. Conta para... Não estou a falar de manifestações do MPLA, estou mesmo a falar de manifestações de pessoas, de grupo de pessoas, de uma manifestação contra determinados atos e do governo. Não aconteceu nada, aliás. No Lubango, por exemplo. Por acaso, o melhor exemplo que podias dar. Mas temos um de Luanda. O Lubango é o melhor exemplo que tu podias dar, porque lá, por acaso, até há um chefe de polícia que é exemplar há muito tempo. Mas afinal há muito tempo. De polícia. Há muito tempo. Não, é chefe de polícia afinal. É. E são policiais, não? É. Desse país também. É, sim, senhor. Pois, então estou a dizer, Tiago, as manifestações, elas têm de ser analisadas. Cada manifestação é mesmo uma manifestação. Okay. E as manifestações têm interesses expressos e têm interesses não expressos. Okay. Percebes? Então, nós não podemos fazer uma avaliação genérica das manifestações. Assim como está a dizer, a questão da água, a questão dos serviços básicos no país. Básicos. Há determinados lugares e em determinados aspectos que houve de facto uma melhoria. Aliás, Tiago, nós não teríamos também uma subida na esperança de vida? Porque as pessoas não vivem de ar. E os números da cólera? Como é que tu fazes isso? E os números da cólera rebentam com... Nós, aos 50 anos de independência, a cólera está em altas. Como é que... Vamos fazer o seguinte. Deixa-me terminar, porque esses dados algumas pessoas não gostam de ouvir e não é o teu caso. E eu tenho mau hábito. Eu tenho mau hábito de cortar. Não, eu ouço, mas tenho mau hábito de cortar. Então, por favor. Está a ver, em 75. Sim. E muita gente tem saudade do colono. Tá? Mas em 75, esperança de vida em Angola. 37 para as mulheres, 44 para os homens. Exatamente. Alguns anos depois, nós temos 61, 62.
E essa esperança de vida não está a subir por causa do ar que as pessoas comem. É por causa da água, né? Não, é por causa de alguma melhoria nas condições de vida das pessoas. Portanto, tu passaste de escravo para livre. Não, e tu achas que isso não ia alterar nada, né? Tu eras escravo. Não tinhas direitos, não tinhas porcaria nenhuma. Agora o país é teu e tu achas que isso não vai, só isso não é suficiente para alterar. Não estou a dizer que não estou. Desculpa. Eu estou a lhe dizer, estou a falar. Estou a Estava a falar das melhorias. Eu quero ir nas melhorias. Aspectos positivos. E são esses aspectos positivos que fazem com que muitos angolanos tenham esperança e sejam otimistas que os problemas que temos hoje nós vamos continuar a superá-los, porque de facto nós superamos também muitos problemas. Ok, explica-me o número crescente, porque eu acho que a educação é a base de tudo. Também acho. Boa. Também acho. Temos que concordar em alguma coisa. Explica-me o número crescente de alunos fora do ensino básico. Não se explica. Não, calma. Tu tens de explicar. Calma aí. Não, isso é um problema que existe que não tem que se explicar, tem que se resolver. Mas tu não estás a resolver. Pois, mas tem que se resolver. E eu sei. Nós estamos de acordo. E se tu não estás a resolver, quem que tu... Okay. Tem que ser resolvido. Boa, ainda bem. Estamos os dois a discutir. Temos que resolver isso. Como é que nós vamos resolver isso? Porque eles não estão a resolver. Como é que nós vamos resolver isso? Tem que haver uma aposta muito mais séria do Estado na educação. Tu esperas que esse Estado faça isso? Não, vou-te perguntar porquê. Deixa só concluir. É só porque os números da escola estão a aumentar todos os anos. Se todos os anos estão a aumentar, a pergunta que eu te faço é legítima. Tu achas que eles estão a fazer alguma coisa ou vão fazer alguma coisa para melhorar isso se todos os anos piora? Calma. Então estás a dizer que esse Estado, desde que o colono saiu daqui, não fez nada com a educação. É isso que está a dizer? Porque não é esse o facto. Estás-me a perguntar, vou-te responder. Responda, porque não é esse o facto. Eu acho... É esse o facto. Eu acho que o MPLA, enquanto governo, tem feito mais mal a Angola do que bem. Se me perguntares... Nós estamos a falar da educação. Então, se for pela educação, vou dizer assim, eu estudei em escolas nacionais públicas até a 5ª classe. Na 5ª classe, eu fui para Portugal porque o Estado... ou o governo não pagava os professores há não sei quantos meses. E os meus pais, para não me fazerem perder um ano, mandaram para fora. Isto em 2008, não sei. Estamos em 2025 e neste momento nós temos professores que não são pagos, temos professores que reclamam e levam porrada porque estudam numa escola que cheira a cocó. Nós temos problema da água que faz com que o nosso nível de infecção urinária para as mulheres dispare. A cólera disparou, a malária não diminuiu. Portanto, a tua pergunta eu respondo assim. Para mim, o MPLA é das piores coisas, é o maior cancro que existe para Angola e eu não sei precisar só se é desde 75 que eu não estava lá, mas desde que eu me conheço como pessoa, que eu sou, portanto, exposto naquilo que é a minha opinião, que eu acho que não há nada de bom a vir daí.